metodologia do mapa da exclusão e inclusão social de São Paulo, em 1996, ela causou um impacto muito grande na cidade, porque pela primeira vez uma equipe de pesquisadores construía uma visão da cidade pelos 96 distritos. Até então a cidade só era conhecida pelas suas 5 regiões, norte, sul, leste, oeste, centro, e realmente conhecer a cidade pelos 96 distritos foi uma grande novidade. Até hoje, se nós formos pensar, muita gente de São Paulo ainda não conhece a cidade pelos seus 96 distritos. Acho que isso é uma grande contribuição para o SUAS. Por se tratar de um sistema único de assistência social para todos os seus 5.570 municípios no Brasil, esse sistema ele necessita conhecer também as cidades por dentro e respeitar as diferenças desses municípios. São 5.570 cidades de portes diferentes, de culturas diferentes, de aspectos socioeconômicos diferentes. E mais ainda, por dentro de cada uma dessas cidades nós também temos desigualdades. Então, as cidades elas não são homogêneas entre elas e dentro delas também nós vamos encontrar heterogeneidades, desigualdades, e isso para um sistema de proteção social, para uma política social que se propõe o SUAS é fundamental, porque nós não podemos promover a proteção social como se todas as pessoas elas tivessem o mesmo tipo ou o mesmo grau de desproteção social. Então, a desproteção social, ela é fruto da desigualdade social. Então, essas desigualdades, para serem conhecidas e reconhecidas, nós precisamos de fato conhecer as cidades por dentro. Então, acho que a grande contribuição da metodologia do mapa da exclusão e inclusão social é esse estímulo para que cada cidade e as políticas sociais conheçam as cidades por dentro. A vigilância socioassistencial, para mim, é uma novidade, porque é uma função pouco ainda reconhecida. Acho que é uma primeira vez que estamos falando de vigilância socioassistencial em uma política que sempre se pautou pela urgência e emergência. Vigilância social é uma função que visa justamente ir na direção oposta, porque ela vai tratar justamente da prevenção, do planejamento das ações, e a vigilância socioassistencial, então, tem esse desafio nessa política que sempre trabalhou com a maior das boas intenções, mas na minha visão com essa ausência de um planejamento sistematizado, de um processo de monitoramento, de avaliação, de diagnóstico baseado em dados da realidade. Isso é essencial para um sistema único de assistência social. Então, para mim, a vigilância ela é um grande desafio nesse contexto, e um desafio também porque é uma semântica que não ajuda muito, pela própria conotação que ela pode dar de fiscalização, de vigiar para punir. E isso, para uma área social, realmente é um desafio, você romper com essa ideia da fiscalização e utilizar realmente a vigilância socioassistencial a favor da política, para o seu planejamento, para a sua estruturação, para dar a conotação e a função realmente que a vigilância vem trazer, que é na área da prevenção socioassistencial. Além da vigilância socioassistencial, o Sistema Único de Assistência Social apresenta mais 2 outras funções, que são a proteção social e a defesa de direitos. Eu penso que, junto com a vigilância, essas 2 funções vão formar
o tripé do Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, é uma complementaridade que vai dar sentido a esse sistema, justamente para que ele consiga, de fato, efetivar os direitos de proteção, defesa de direitos e vigilância socioassistencial. As funções de proteção social e defesa de direitos, diferentemente da vigilância socioassistencial, elas são funções mais assertivas. Elas têm que ser mais assertivas e elas têm um caráter executor. Nesse sentido, a vigilância socioassistencial, ela tem uma interface muito importante justamente para contribuir com essa assertividade da proteção social e da defesa de direitos, porque é uma função que justamente vai trabalhar no reconhecimento dos fatores, do contexto onde ocorrem as situações de risco, de vulnerabilidade, de violação de direitos. E a vigilância social, estando atenta a essas questões nos territórios onde essas questões acontecem, eu penso que é justamente nessa direção e com essa perspectiva que ela vai contribuir para a assertividade dessas duas outras funções, que é a proteção social e a defesa de direitos. Proteção social básica e a proteção social especial, embora sejam proteções diferenciadas pelos focos diferenciados de atuação, para mim elas têm um eixo em comum, que é o território. Elas atuam em territórios concretos, com populações concretas, que têm relação com esses lugares. E a vigilância socioassistencial, ela justamente tem a possibilidade de subsidiar o trabalho dessas proteções, dando reconhecimento, contribuindo, dialogando com essas proteções a respeito dos territórios onde elas atuam. Eu acho que essa dimensão, esse conhecimento é fundamental para justamente essas duas proteções, elas não deixarem de reconhecer o contexto onde elas atuam. Nesse sentido, a vigilância socioassistencial, ela tem um papel muito importante, que é de trabalhar com a dimensão subjetiva também do território, que nós vamos chamar de territorialidade. Isso vem ao encontro da noção de que você trabalhar com a proteção social diz respeito não só aos lugares, às questões concretas que acontecem no cotidiano, mas também às relações, às percepções que as pessoas estabelecem com os lugares. Então, as pessoas podem viver no mesmo lugar e ter referências diferentes sobre esse lugar. Essa dimensão é fundamental para que as proteções sociais elas possam considerar também essa dimensão de não tratar as populações, os lugares, como se eles fossem a mesma coisa. Cada lugar, por mais semelhante que seja do ponto de vista socioeconômico, ele apresenta características e ele apresenta relações, dinâmicas que são muito próprias de cada lugar. E essa consideração é uma consideração que a vigilância socioassistencial pode estar contribuindo e construindo para subsidiar a proteção básica e a proteção especial. A vigilância socioassistencial, ela se concretiza no município à medida em que ela produz uma nova cultura, que é a cultura da informação. A assistência social, ela sempre trabalhou na base da urgência, da emergência, do achômetro. E agora, com essa nova função, a vigilância tem a possibilidade justamente de gerar essa nova forma de atuação, de ver a realidade e de propor novas formas de atuação nessa realidade.
Então significa que vai se gerar uma nova forma de gestão, baseada agora não nos achômetros, mas nas informações. Podem ser informações simples, informações produzidas pelos órgãos, institutos, estatísticas, mas também informações que o próprio município pode levantar sobre a sua atuação. É desse cruzamento entre dados estatísticos, dados secundários sobre os municípios e também sobre a gestão, é que a vigilância socioassistencial vai poder produzir novas informações, vai poder ajudar a política a medir até que ponto ela está conseguindo ou não atender sua demanda. Então é nesse caminho que a vigilância socioassistencial ela vai construindo a sua razão de ser, produzindo informação, produzindo novos estudos, levantando novas possibilidades de atuação e dessa forma ela então vai se concretizando, vai dando visibilidade e vai dando sentido à sua função na política de assistência social. A vigilância social, ela é uma função que vai estar olhando para a realidade, para o movimento da realidade. E nesse sentido, ela pode contribuir para que as respostas da política de assistência social, seja na forma de serviços, programas, benefícios, eles possam considerar esse ingrediente particular de cada lugar. Porque a vigilância vai estar olhando para as particularidades dos lugares. E as respostas da política de assistência social, elas não devem ser homogêneas, pois cada lugar tem demandas muito específicas que são praticamente demandas afetas àqueles lugares específicos. Dessa forma, a vigilância ela tem um papel muito importante que é justamente de reconhecer essas dinâmicas e subsidiar que esses programas, serviços, benefícios, eles tenham essa flexibilidade de seguir as suas diretrizes gerais, as diretrizes nacionais, mas também de olhar para as particularidades de cada lugar, para que as suas respostas elas sejam mais aderentes e mais condizentes com as demandas desses lugares. Os municípios que estão tendo a experiência de processos migratórios nos seus territórios têm um grande desafio pela frente, porque as nossas políticas sociais, a política de assistência social, inclusive, ela não prevê em suas normas como tratar daqueles que não têm endereço fixo, porque os seus instrumentos de trabalho se baseiam no endereço fixo. Os migrantes são pessoas que ao chegar não têm um endereço fixo. Essa acho que é uma primeira questão a ser resolvida. A segunda questão é como tratar justamente dessa mobilidade, porque por natureza o migrante ele se move e a política ela é fixa, ela é desenhada, apropriada para aqueles que pertencem ao município. Como nós vamos tratar aqueles que não pertencem ao município? Então esse se coloca como um grande desafio para a vigilância socioassistencial, porque significa essa função encontrar novas formas de reconhecimento dessa realidade, porque também seus instrumentos, suas informações estão baseadas em informações fixas. Como é que nós vamos capturar aquilo que é móvel? Acho que esse é o desafio da vigilância e também da própria política de assistência social em como garantir proteção social, defesa de direitos para aqueles que são móveis, para aqueles que não pertencem ao município.